Bom dia, irmãos. Nós estamos nesses 2 meses agora, uma série de palestras, uma série de mensagens, onde nós pegamos personagens da Bíblia e nós procuramos ver o como eles são, não é parecidos, iguais a nós, né? Temos os mesmos defeitos, né? E mesmas virtudes, evidentemente. Hoje nós vamos estudar sobre o livro de Jonas. Eu acredito que todo mundo, quando ouve essa palavra, já pensa logo numa baleia, né? Jonas foi o cara que foi engolido por uma baleia. Mas, na verdade, a Bíblia não diz que ele foi engolido por uma baleia, né? Diz que ele foi engolido por um grande peixe. Em algumas traduções, por um monstro do mar. Mas isso não faz muita diferença para o conteúdo do assunto. O que eu gostaria é que os irmãos pensassem, ao longo da mensagem nós vamos responder essa pergunta, mas eu quero perguntar antes. Qual o tema principal do livro? Qual o tema principal do livro? Porque sempre tem mais de um, mas tem um principal. As pessoas acham que é obediência. Porque Jonas não foi obediente. E por isso ele foi engolido pelo peixe lá, pelo monstro do mar. Seja lá a baleia ou qualquer que seja ele. Mas o tema principal não é esse. E nós vamos entender melhor lendo a palavra de Deus. Eu peço aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas no livro de Jonas, porque nós vamos pegar parte para ir contando a história. Não dá para ler tudo. Eu vou ler apenas os primeiros versículos e à medida que a mensagem for progredindo, né, nós vamos ler os outros textos. Diz-nos assim a palavra de Deus. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava pronto despedaçado. Vamos parar por aqui. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Amém? Quando a gente lê isso, né, desavisadamente, dá a impressão de que Jonas tomou um navio e o navio tinha que ir para a direita e ele mandou ir para a esquerda. Não foi nada disso. Foi muito pior. Não sei quantos irmãos têm uma Bíblia, hoje em dia todo mundo já é aplicativo, mas normalmente uma Bíblia legalzinha, no final dela tem uns mapas. E vale a pena, quando você estiver lendo, dá uma olhada no mapa. Se você olhar onde fica Nínive era caminho por terra, não era caminho por mar. Para Jonas ir onde ele estava até Nínive, era por terra, não era por mar. O que ele foi fazer no mar? Ele foi fugir da presença do Senhor. Vou fazer uma comparação. Imagina que Deus disse: olha, você vai lá em Campos do Jordão pregar contra aquela cidade. Aí o que eu faço? Eu vou para Caraguá e tomo um barco para ir para o Rio Grande do Sul. Foi basicamente isso que Jonas fez. Tomou uma direção totalmente oposta, fez tudo ao contrário, porque ele não queria fazer aquilo que Deus mandou. Por quê? Por que ele foi tão desobediente assim? O âmago deste livro está nessa pergunta e nessa resposta. Por que um profeta de Deus faz exatamente o contrário daquilo que Deus havia mandado? Deus se vai naquela cidade e prega contra ela. Aí, em vez de ir para lá, ele foi na direção contrária. Em vez de ir pelo chão, ele foi por mar na direção contrária. E o que aconteceu? Deus mandou uma tempestade, o navio estava para naufragar, os marinheiros descobriram que era por causa dele, jogaram ele para fora do navio, expulsaram ele de lá e jogaram ele no mar, para ele morrer afogado. Mas em vez de morrer afogado, ele foi engolido por um peixe. E lá, né, ele começa a se arrepender de ter feito essa bobagem. Uma coisa interessante que nós falamos em Jonas é que Iona, que é o nome em hebraico, é o mesmo nome de João. João e Jonas são o mesmo nome, né? Que no Novo Testamento, na versão grega, fala Ioannis, que em alemão é Johann, né? E para nós foi o João. Então João e Jonas são a mesma coisa. O nosso amigo Jonas, dentro do peixe, se arrepende. Isso no capítulo 2 tem uma oração, a oração de dentro do peixe, né?
essa oração da aflição, quando o servo de Deus desobediente é devidamente espinafrado pelo Senhor e apertado, né? E ele faz uma oração, e lá pela oração, ele, no final, no versículo 9 do capítulo 2, ele diz o seguinte: com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. De repente ele ficou bonzinho, né? Agora ele está no ventre de um peixe, e disse: olha, se o Senhor me livrar, eu vou fazer tudo que você me mandou. Para quem é crente há mais tempo, já deve ter passado por isso. Você faz uma porção de coisas contra a vontade de Deus, Deus aperta você, na linguagem pentecostal você vai para a ventania, né? Dá uma ventania e diz: ah, Senhor, por que eu fui fazer isso? Mas se a ventania passar, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso, até a próxima ventania, né? Então, foi o que o nosso querido Jonas fez. Ele: Senhor, se eu me libertar, vou glorificar o teu nome, vou fazer o que você mandou. Bom, ok. O peixe vomita Jonas numa praia. Disse que servo de Deus mal criado dá náusea até em monstro do mar, né? Ele vomitou o cara na praia, né? Vomitou ele na praia. E da praia ele foi a Nínive. O pessoal andou fazendo as contas, obrigado, Michel. O pessoal andou fazendo as contas que o tanto que ele andou para Nínive da praia era mais longe do que ele tinha que andar de Jerusalém até lá. Se ele tivesse obedecido direto, já tinha chegado lá muito mais tempo. Ele foi para a praia, deu tudo errado, o monstro vomitou ele na praia, ele teve que andar tudo de novo, porque ele foi desobediente. E a pergunta é: por quê? No capítulo 3, versículo 1, veio de novo a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. E começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, ou seja, vai ser destruída pelo Senhor. Imagina que mensagem é essa, gente. Tem uma cidade pagã, aparece um cara lá que é inimigo deles, ele era judeu, e começa a pregar assim: ó, vai vir fogo do céu, vai consumir vocês todos em 40 dias, vai todo mundo morrer. O que você espera que vai acontecer com vocês? E, estranhamente, em vez de serem mortos, as pessoas começaram a prestar atenção no que ele estava falando. Como é que eu sei disso? Versículo 5: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. E essa mensagem, não vou ler o resto, chegou até o rei. O rei também começou a fazer jejum e proclamou uma mudança de atitude. E Deus mudou e não mandou o juízo que tinha que ver. Mas como assim? O objetivo sempre foi o arrependimento, nunca a destruição. Deus não precisa mandar recado para ninguém, ele faz o que ele quer, ele é soberano. Se ele disse: olha, daqui a 40 dias eu vou destruir tudo, ele não precisava falar isso. Por que ele falou? Porque ele estava dando uma chance para que as pessoas se arrependessem. E pasme, eles creram. Em vez de matar o profeta, que era um inimigo, era um judeu, israelita, não era judeu naquela época, não era judeu, era israelita. O reino de Judá ainda não tinha prevalecido, né? Ele era um israelita, inimigo dos ninivitas, e estava pregando a destruição, dizendo que eles eram pecadores e que Deus ia destruir tudo. Para quem não sabe, historicamente, isso está na Bíblia também, aquele povo era extremamente cruel. Algumas pessoas acham que Jonas não queria ir lá exatamente com medo deles. Eles eram muito cruéis. Eu não vou entrar em detalhes que existem na história de como que aquele povo fazia com seus inimigos. Eles costumavam empalar os inimigos. Para quem não sabe, procura no dicionário o que significa isso. Não é uma coisa legal. Eles gostavam de cortar a cabeça dos inimigos e fazer uma espécie de arte com as cabeças, fazer uma moldura com a cabeça dos inimigos. Eles gostavam de arrancar o couro do inimigo com ele vivo. Eles gostavam de tirar os olhos, a orelha e deixar o cara vivo, sem os olhos, sem a orelha. Então eles eram muito cruéis.
E eles faziam isso para causar terror, para causar medo. Todo mundo tinha medo deles. Será que Jonas tinha medo deles? Talvez. Mas mesmo assim, mesmo com medo de um povo tão cruel, ele foi lá porque Deus tinha mandado. Ele não foi lá porque ele disse: esse pessoal não presta, tem mais é que morrer mesmo. Eu vou lá e vou anunciar, Deus vai trazer juízo sobre vocês. Ele não fez isso porque ele queria. Na verdade, ele não queria. Deus mandou ele: vai lá e eu vou te dizer o que você vai falar. Mas, de uma forma, Deus já tinha preparado o coração daquelas pessoas e houve um grande avivamento. Não se tem notícia de um avivamento tão grande na Bíblia quanto esse de Nínive. Uma cidade inteira se converte. Uma cidade que não era temente a Deus, inteirinha, acreditando na voz do profeta, o povo inteiro se arrependeu. E o que Deus fez? Abençoou e não mandou juízo. É interessante, mas bom, e então vamos celebrar. E celebrar nada. Jonas ficou furioso. Ele ficou furioso porque não aconteceu aquilo que ele havia profetizado. E ele ficou amuado, ficou revoltado com Deus. Mas por que isso? Qual o objetivo de um profeta de Deus? Não é anunciar a palavra? Ele anunciou do jeito que Deus mandou, mas não aconteceu a profecia dele. E segundo o próprio Velho Testamento, lá em Deuteronômio, diz que se um profeta profetizar e não acontecer, ele é falso profeta. Aí alguns estudiosos dizem assim: mas o Jonas estava revoltado porque ele ia passar por falso profeta. Ele avisou que ia ser destruído e não foi. Mas, na verdade, isso era uma deturpação da mensagem. O objetivo não era a destruição, o objetivo era uma oportunidade de arrependimento. Se não houvesse arrependimento, então destruição. E houve arrependimento, houve bênção, houve avivamento. O nome de Deus foi glorificado. Os ninivitas, versículo 5, creram em Deus e proclamaram um jejum. É interessante, os ninivitas não creram no profeta, creram em Deus. Eles viram na palavra do profeta que era a boca de Deus através do profeta. Se é Deus que está falando através dele. Nós somos pecadores mesmo, a gente está merecendo isso mesmo. Mas se nós nos arrependemos, isso vai mudar. E é exatamente isso que aconteceu. Assim, para nós, que bênção, que maravilha. O Jonas não achou nada disso, ele ficou com raiva. Ele ficou amuado. Versículo 1 do capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Como que pode um negócio desse? Ele ficou irado, desgostou-se e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que se arrepende do mal. Isso falou coisa boa. E disse: exatamente por isso que eu estou com raiva. Gente, como que pode um negócio desse? Ele fala um monte de coisa boa. Peço a Deus que tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha o quanto estava o espírito daquele homem. Ele fala um monte de coisa, tudo verdade, só coisa boa de Deus, porque o Senhor é bondoso, é misericordioso, tem grande benignidade, se arrepende de nós e agora eu quero morrer. Como que pode isso? Por que ele ficou assim? Era só desobediência? A desobediência foi consequência, a causa era outra. Disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Versículo 4. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e fez ali uma ramada, repousou debaixo dele à sombra até ver o que acontecia. Bom, a gente conhece o resto da história. Veio um sol bem forte, começou a esquentar a cabeça dele, ele começou a passar mal, aí veio uma planta, cobriu ele, Deus ainda fez um agradozinho, e ele continuava emburrado. A questão é, por que ele estava emburrado? Jonas tinha uma visão legalista, ele achava que aquele povo não merecia perdão, ele não tinha nenhuma misericórdia
campos de vida, ele queria que todo mundo morresse. Essa era a razão de tudo, senão não vou pregar arrependimento. Ele quer que eles morram. Eu não quero que eles se convirtam, eu quero que eles morram. Eu quero que todo mundo para o inferno. Já parou para pensar, muitas vezes nós já não pensamos parecido? Quantas pessoas você conhece que agem exatamente assim? Aquele cara tem que morrer mesmo. Recentemente, semana retrasada, nós vimos uma cena muito triste. Um jovem, 17 anos, ele rouba o celular de um homem, sai correndo e um ônibus mata ele em seguida. Atropela ele, passa por cima e mata ele. Aí aparece gente, CPF cancelado, não sei o que. Aquele rapaz foi direto para o inferno. É motivo de a gente achar graça? Não. Você acha que Deus gostou disso? Quando Jesus nos diz que quando o pecador se arrepende, há alegria no céu. Há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Por que Deus vai ficar contente? Porque um bandido morre. Bem feito, morreu. Ele recebeu, não tenho dúvida, foi justo. Ele recebeu as consequências dos seus atos. Coitado. Ele foi direto para o inferno. Eu não vou me alegrar com isso. Como que eu posso me alegrar com isso? Mas Jonas tinha a visão, sim, de aquele povo de vida era o inimigo de Israel. Era um povo cruel. Tem mais é que morrer mesmo. Tem que cair fogo do céu e consumir todos eles. Ele não tinha nenhuma misericórdia. Ele não queria a misericórdia de Deus sobre aquele povo. Por isso ele disse, eu não vou fazer. Deus botou ele no aperto. Ele foi engolido por um peixe, sofreu, teve que se humilhar meio na base da pressão. E depois, não, tá bom, eu vou, mas eu quero que o Senhor prometeu, eu quero que consuma a cidade inteira. E Deus disse, não quero arrependimento, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Diz lá em Ezequiel, não tenho eu prazer na morte do ímpio, antes que ele se convirta e viva. O desejo de Deus é que todos os pecadores se arrependam. Ele não quer mandar ninguém para o inferno, a pessoa vai por conta própria. Mas Deus mandou o cara para o inferno, Deus não manda ninguém para o inferno, a pessoa vai por conta própria. E ele não queria. Ele queria que as pessoas se arrependessem, mas Jonas queria que eles fossem para o inferno. Jonas não tinha misericórdia nenhuma. Então a questão aqui, o tema central desse livro, é a misericórdia de Deus, que causou a desobediência do profeta. Mas Deus queria exercer a misericórdia. E o profeta não queria. Ele queria que viesse fogo do céu e consumisse todo mundo. E Deus deu outra oportunidade para ele. Mostrou para ele que tinha uma planta que protegia ele. Isso está no capítulo 4. Deus dá uma lição para ele, de que uma planta que cresceu e logo em seguida murchou. E ele ficou anulado de novo. Versículo 9 diz assim, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira da planta? Ele respondeu, é razoável, minha ira até a morte. A planta secou, agora quer morrer de novo. Está agindo como uma criança mimada. Tirou o doce, agora eu quero morrer. Recentemente eu vi um vídeo muito triste na internet de uma moça, acho que ela tem 20, 21 anos, num aeroporto, em que ela estava pedindo para a mãe comprar um iPhone do último tipo. Ela já tinha um, ela queria uma mais moderna. E a mãe disse que não tinha dinheiro. Ela se jogou no chão, começou a gritar, no chão do aeroporto. E alguém começou a filmar. Que vergonha, que vergonha. Como uma criança mimada. Eu quero! O Jonas estava agindo exatamente assim. Eu estou com raiva, eu quero morrer, porque a planta secou. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que não custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei eu, veja o versículo 11, é o último versículo do livro de Jonas, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. O livro termina com uma pergunta. Não tem a resposta. Nós não sabemos o que Jonas respondeu. Se ele reconheceu a soberania e a misericórdia de Deus, se ele mudou de ponto de vista. Ficou só a pergunta no ar, que fica para nós também. Nós queremos ou não a misericórdia de Deus para os outros? A gente quer para nós. Eu já contei uma experiência quando eu estava na faculdade. Eu ia de ônibus e eu pegava o ônibus perto do ponto final. Então eu me sentava. Naquele dia não tinha lugar para sentar e eu fiquei na parte de trás do ônibus. Naquela época, no Rio de Janeiro, o ônibus entrava por trás e saía pela frente. Hoje em dia é o contrário.
Naquela época era assim, entrava por trás e saía pela frente. E eu fiquei a parte de trás em pé, encostado lá. Pô, só que o ônibus foi enchendo. Foi enchendo. Foi enchendo. E daqui a pouco não cabia para ninguém. Estava totalmente lotado. Totalmente lotado. O ônibus parou num local, para quem conhece o Rio de Janeiro, para uma Praça da Bandeira. E ele parou e não abriu a porta. Não tinha mais como abrir a porta. Não tinha mais ninguém para entrar. Estava lotado. Tinha gente na escada. Mas o indivíduo, do lado de fora, começou a empurrar a porta. Abre! Gritava ele. Abre! Batia contra a porta. Abre! Até que o motorista abriu. Ele se espremeu, empurrou as pessoas na escada, entrou e começou: fecha que não tem mais lugar. Fecha que não tem mais lugar. Mas que cara hipócrita, meu. Ele gritou porque ele queria entrar. No momento que ele entrou, ele queria fechar, não deixava ninguém entrar. Só ele queria entrar. Será que a gente não age assim também? Nós queremos a misericórdia de Deus para nós, mas a gente não quer para os outros. Que hipocrisia! O Jonas estava agindo exatamente assim. E porque Deus não atendeu ele queria morrer. Mas eu não queria que esse povo sobrevivesse, eu queria que todos eles morressem. Eles são pecadores. Você também. E Deus usou de misericórdia com você. Por que ele não vai usar de misericórdia para os outros? Mas era assim que ele estava pensando. Então, o profeta de Deus tem características muito semelhantes à nossa, que às vezes quer só o bem para nós e fogo do céu para os outros. Não é mesmo? Pois é. Então, com essa situação, como que Deus tratou? Jonas não aceitava a graça de Deus. Ele só queria justiça para os outros. Para ele queria misericórdia e a graça. Para os outros ele queria justiça. Para os outros ele queria fogo do céu. Para os outros ele queria fogo do céu. Algumas pessoas acham que isso é legalismo dele, da parte do Jonas. Não sei se eu poderia qualificar isso como legalismo. Mas falta de misericórdia, impiedade, um sujeito desalmado. Eu disse, não, aquele cara é pecador, tem que ser para o inferno mesmo. Eu conheço uma porção de gente assim, se é que eu mesmo já não fui assim há algum tempo. Mas o Senhor tocou no meu coração. Eu não tenho alegria de ver uma pessoa morrendo e indo para o inferno. Porque o Senhor também nos sente assim. Ele mandou o seu Filho para nos salvar. Ele mandou o seu Filho para mudar a nossa vida, para que nós fôssemos redimidos. E por que eu vou querer que uma pessoa que ainda não se fosse redimida, que ela morra e vá para o inferno? Eu posso querer isso. Eu não posso ter alegria numa coisa dessa. Não que isso não seja justiça, é justiça. Mas eu prefiro a misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Está em Tiago, capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia é mais importante do que o juízo. No céu, a festa, a alegria no céu, quando um pecador se arrepende. Então vamos trabalhar para que isso aconteça. E não no sentido contrário. Veja que Jonas, no versículo 2 que nós vemos aqui, ele sabia do caráter misericordioso e compassivo de Deus. Ele declara isso. Eu sabia que você era assim. Você ia acabar perdoando. Ou seja, você é misericordioso, eu não sou. Ele deixou bem claro isso. Você é misericordioso. Por isso que eu queria fazer o contrário. Porque eu sabia que você ia acabar perdoando eles. Eu não queria que perdoasse. E isso tornou Jonas rebelde. Ele se tornou rebelde contra a ordem de Deus. Ele queria a destruição da cidade. Ele se colocou lá de fora e ficou esperando para ver se a cidade era destruída, e a cidade não foi. E ele pediu para morrer em função disso. Ele não estava preocupado que ele ia ser considerado um falso profeta. Talvez até isso fosse verdade, mas ele estava com muito mais raiva de que aquele povo que ele achava que devia morrer não morreu, foi abençoado. Faz sentido alguém não ficar satisfeito porque alguém é abençoado? Não queria que fosse abençoado, queria que fosse amaldiçoado. Era assim que Jonas estava se sentindo. Então, o Senhor fez nascer uma planta para aliviar o calor. E ele ficou todo satisfeito com a planta. Daqui a pouco a planta morreu, lavou e ele de novo com raiva. Ele só queria o bem para si. Igual aquele cara lá no ônibus. Só ele queria entrar. O resto fica de fora. E ele ainda tenta se justificar. E depois, quando não tem mais chance, como não há nenhuma justificativa coerente do que ele estava fazendo, ele pede para morrer. Está melhor morrer. Eu lembro de uma
um episódio também não muito legal da Super Nani. Acho que não tem isso recentemente no PG. Para quem não sabe, Super Nani, a Super Babá, conta histórias de crianças muito difíceis de se relacionar, em que a família contrata uma especialista, a Super Nani, a Super Babá, para ajudar a controlar as feras. E tinha uma menininha, uma família, né, que era terrível, não obedecia ninguém, era um monstrinho, essa que é a verdade. E lá foi a Super Nani ensinar como é que se controlava o monstrinho. Em algum momento, aquela criança fez o que não devia fazer, e a Super Nani disse assim: você vai lá e tem que pedir desculpas à sua mãe. Eu disse: não vou. Vai lá e pede desculpas à sua mãe. Você sabe que você tem que fazer isso. Aí a mãe chega e fica esperando ela pedir desculpa. Aí assim: eu só peço se ela fechar os olhos. Ela não quer se humilhar. Eu vou pedir desculpa, não quero que ela veja. Tem que fechar os olhos. Ela impôs condições para pedir desculpa. Isso é uma criança, hein? Prometia pelo menos, né? Ela queria que a mãe fechasse os olhos para ela pedir desculpa, porque ela não queria se humilhar, dizer assim: eu estou pedindo desculpa. Será que a gente não age assim diante de Deus, não? Os Jonas estavam fazendo exatamente a mesma coisa. Já que eu não consigo me justificar diante da sua misericórdia, que o Senhor é bom e eu sou ruim, então eu quero morrer. Eu quero morrer. É exatamente como nós. Jonas todos nós aqui temos um pedaço de Jonas no nosso coração. Essa que é a verdade. Todos nós. E nós precisamos tirar isso. Nós tiramos. Eu não sei se isso pode ser chamado de legalismo ou não. Eu chamo isso de falta de misericórdia. E a gente não pode viver assim. O Senhor estendeu a sua mão sobre nós. Se nós estamos aqui, foi pela misericórdia de Deus. Ou não. Se alguém disser assim: não, eu estou aqui porque eu sou um cara legal. Eu sou um cara legal. Então isso é autojustificação. Você não está aqui porque você é um cara legal. Você está aqui porque Deus perdoou. Você não fez nada para isso. Jesus fez por você. Se você começa a achar assim: eu sou um cara muito legal, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço boas ações, eu ajudo a velhinha a atravessar a rua, eu faço não sei o que, eu faço não sei o que, autojustificação. Parece aquela ilustração que Jesus contou do fariseu que chega diante de Deus e agradece a Deus por quão bom ele era, porque ele dava o dízimo, porque ele orava, porque ele fazia não sei o que, e aparece um outro assim: Senhor, você é propício a mim, eu sou um pecador. Esse aqui ele disse: justificado. E esse aqui não, ele estava se louvando a si mesmo na presença de Deus. Então nós temos esse coração de às vezes querer se auto-justificar na presença de Deus e esquece que se nós estamos aqui foi pela misericórdia e pela graça. Se nós hoje estamos aqui, foi porque o Senhor nos trouxe, porque Ele nos abençoou, Ele nos transformou. E nós deveríamos desejar a mesma coisa para os demais, que tenham a mesma oportunidade, que sejam tocados pelo Espírito de Deus. Nós temos que facilitar, sermos canais dessa bênção. Assim, eu sou canal da bênção de Deus, através das minhas palavras, o Espírito Santo possa tocar aquelas pessoas e eles, exatamente como os ninivitas, eles viram na boca de Jonas a palavra de Deus, e eles creram em Deus. E disseram: realmente, nós estamos ferrados, nós merecemos e nós temos que mudar de vida. E mudaram, foram abençoados. É essa a nossa postura. Houve uma inversão de valores total por ponto de vista do Jonas. Você vê, um grande avivamento, em vez de ele ficar feliz, ele fica triste, porque não tinha misericórdia no coração dele. A conclusão do livro de Jonas, cujo tema principal é a misericórdia de Deus e não a desobediência, a desobediência é consequência, não é causa, é que a provação, Jonas passou por uma provação, ele foi engolido por um monstro do mar, ou seja, um grande peixe, uma baleia, sei lá o que era, um dinossauro. Eu não sei o que engoliu ele lá, mas ele foi vomitado depois, né? Porque ele pediu a Deus uma oportunidade e ele foi cumprir a vontade de Deus, meio na mar, mas foi. A provação é uma grande oportunidade para nós abandonarmos o orgulho e nós assimilarmos o caráter misericordioso de Deus. Ele pode nos livrar dessa atitude legalista que o Jonas tinha em relação às pessoas. Nós precisamos ter misericórdia delas, desejando. E é baseado nisso que Jesus disse: você precisa orar pelos seus inimigos. Você precisa amar aqueles que te odeiam, porque Deus ama eles também. Se eles continuarem desse jeito, vão parar no inferno. E não é isso que Deus deseja. Como Deus nos atingiu com sua misericórdia, Ele quer atingir os outros também, e Ele quer nos usar para fazer isso.
Hoje nós estávamos estudando o que é ter um tesouro no céu. O que é ter um tesouro no céu? Será que existe um Pix divino, né? Você faz uma conta e faz um depósito no céu? O Pix divino é fazer a vontade de Deus. É ser o canal de Deus para que outras pessoas possam glorificar a Deus. Dizer, eu posso usar esse aí. A misericórdia vai chegar lá naquele homem, naquela mulher. E vai atingir, e eu vou cumprir os meus propósitos através da vida de alguém que já foi justificado e agora vai levar a justificativa para os outros. A tribulação realmente é uma oportunidade de nós fazermos um autoexame na nossa vida, de ver assim, Senhor, é misericordioso comigo, por que eu não sou com os outros? Muitas vezes Deus permite essa tribulação toda, porque Ele quer moldar o nosso caráter. Na verdade, nós não sabemos qual foi a mudança do caráter de Jonas, porque o livro termina com uma pergunta. Eu não sei qual foi a atitude dele. Até aquele momento ele estava merecendo uns cascudos, né? Porque depois de tudo isso, ele ainda ficava moado e pedindo para morrer, porque a vontade dele não foi feita. Exatamente como uma criança animada. Deus é extremamente misericordioso. Ele é justiça. Ele é justiça. E algum dia essa justiça será exercida. E a Bíblia nos diz que Ele é longânimo, Ele está dando oportunidade, está lá em Pedro, Ele está dando oportunidade para que as pessoas se arrependam. Porque Ele não quer fazer justiça para as pessoas, Ele quer misericórdia, Ele quer abençoar, mas para isso você tem que se arrepender, para isso você tem que buscar Ele, para isso você tem que crer nele. Nós devemos também ser misericordiosos, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito, no capítulo 3, versículo 5. Nós também fomos lavados e regenerados, segundo a sua misericórdia. E agora devemos fazer a mesma coisa, usar a misericórdia. Eu gostaria que os irmãos abrissem Lucas, texto final aqui da nossa mensagem. Lucas, no capítulo 6, desculpe. Capítulo 6, não notei aqui 3, mas é 6. Jesus está falando sobre o amor ao próximo. Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Diz-nos assim a palavra de Deus: se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Se emprestais àquele de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Olha aí, o tesouro no céu. Será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os que são ingratos e maus. Por último, versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. É isso que Jesus está nos pedindo, para sermos misericordiosos e sermos instrumentos dessa misericórdia que alcance aos demais. Amém? O Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que nos edifica, que nos corrige, que nos exorta, que nos motiva a caminhar na direção do Teu querer. Ajuda, Senhor, a dar espaço ao Teu Espírito a tocar no nosso coração, a renovar-nos por dentro, para que saímos daqui melhores do que entramos, conhecendo a Tua vontade, deixando de lado a falta de misericórdia, deixando de lado a justiça própria e confiando totalmente em Ti.